quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor e do alto de... Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. E você que está me acompanhando, me assistindo, que Deus nos abençoe. Nesta semana, uma semana após o aniversário da igreja, eu quero compartilhar o meu sentimento de gratidão. Tá? Então nós vamos nesta direção nesta semana. Hoje é terça-feira, estamos iniciando então essa série Momentos de Oração. Eu quero ler na primeira carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos de 2 a 5, quando a palavra de Deus nos diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele dava sempre graças a Deus por aquela igreja, a igreja de Tessalônica. Assim também eu dou sempre graças a Deus pela Primeira Igreja Batista em Éden. Sei que você também é grato a Deus pela nossa igreja. Vamos orar? Pai, nos abençoe durante esta semana, durante estas meditações, continue cuidando de nós, fale aos nossos corações, receba a nossa adoração, a nossa gratidão. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está me ouvindo, me acompanhando, abençoe suas famílias, Pai. Continue cuidando de cada um pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu doce amor, em nome de Jesus. Amém. Então, eu sou grato a Deus. Eu quero pensar, então, a minha gratidão, a nossa mais profunda gratidão a Deus pela existência da Primeira Igreja Batista em Éden. É uma igreja ricamente abençoada por Deus e abençoadora. Eu louvo a Deus por isso, porque as pessoas que fazem parte da igreja se sentem bem, sentem que são abençoados. As pessoas que já fizeram parte da igreja, quando a gente tem contato com elas, elas falam daquele período e falam com saudade e com gratidão a Deus pelo período em que passaram aqui na nossa igreja. Então nós completamos 82 anos de existência. A igreja foi organizada no dia 7 de setembro de 1938. Então ela completou 82 anos, completou então o jubileu de cravo. E nós realizamos no domingo 3 momentos de gratidão. Nós não sabíamos exatamente como aconteceria devido à pandemia, devido ao distanciamento necessário que nós estamos procurando seguir e seguir também todas as orientações que têm sido passadas pelos órgãos competentes, os nossos governantes. E então nós
diluímos em 3 momentos. Nós tivemos um momento às 9 horas da manhã, um momento às 16 horas, então 4 horas da tarde, e um momento às 18h30, então 6h30 da tarde e noite. E nesses 3 momentos nós tivemos o templo cheio. O das 4, nós tivemos talvez uma cadeira ou 2 vazias. Mas quando eu digo o templo cheio, foi cheio apenas naquelas cadeiras e com o distanciamento que foi previsto. Então eu quero agradecer muito a todos aqueles que vieram, outros que não vieram, mas estiveram em casa orando. Graças a Deus por isso. É claro que nós somos muito gratos aos pregadores. De manhã pregou o pastor Alex Castilho. Ele é o pastor da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Andrade Araújo. Esse é o seu antigo nome, atual Igreja Batista Supere. Essa igreja, ela é filha da nossa igreja. Ela foi fundada há exatos 72 anos. Então, quando a nossa igreja tinha 10 anos, organizou a igreja lá em Andrade Araújo, hoje Igreja Batista Supere. Pastor Alex Castilho trouxe uma linda mensagem, uma palavra que falou profundamente ao nosso coração, e nós tivemos ali um momento rico na presença de Deus. À tarde nós tivemos o pastor Fábio Nunes, pregando então às 16 horas. O pastor Fábio Nunes é pastor da primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. A primeira Igreja Batista em Agostinho Porto foi a igreja mãe, é a igreja mãe, foi a igreja que organizou a nossa igreja. Então nós tivemos uma igreja filha, tivemos uma igreja mãe participando do aniversário da nossa igreja. Pastor Fábio também trouxe uma linda palavra, uma palavra profunda, que falou profundamente aos nossos corações. Aí no último culto nós tivemos o pastor Marcelo Farias. Marcelo Farias, ele é pastor de uma igreja lá na próxima a Campo Grande, na região oeste da cidade do Rio de Janeiro. Eu não me lembro agora o nome da igreja do pastor Marcelo Farias. O pastor Marcelo Farias é filho da nossa igreja. Ele se converteu aqui há 31 anos atrás, logo no início do meu ministério aqui, se converteu, foi batizado, ele foi para o seminário, e ele foi consagrado, já não estava mais na nossa igreja. Depois eu fiz o casamento do Marcelo, então foi muito bom a presença do Marcelo aqui com a gente, foi muito boa essa presença com ele, e foi um momento profundo também. Ele trabalha na Junta de Missões Nacionais, trouxe a palavra de Deus para a gente, e é claro que trouxe também aquele pensamento, aquela paixão da Junta de Missões Nacionais e de nós, batistas brasileiros. Então foi um momento muito gratificante, muito rico também para todos nós. Eu quero trazer uma palavra de gratidão também a toda a equipe que se mobilizou, mesmo nesse momento de pandemia, de distanciamento, com todas as dificuldades, mas eu tenho contado com uma equipe que tem estado bem perto de mim. Há outros que sempre estão próximos a mim, mas nesse período tem havido algumas dificuldades, mas eu tenho tido uma equipe que tem estado comigo diretamente, e graças a Deus nós tivemos uma equipe de pessoas que trabalham na igreja, ministros que têm estado comigo, e também voluntários que se ofereceram para vir ajudar, ornamentar e fazer desenvolver outras tantas atividades para que o aniversário pudesse ser comemorado. Então eu agradeço a esta equipe fantástica que esteve comigo, do meu lado, cooperando para que a igreja pudesse realizar o aniversário. Nós tivemos a equipe de adoração, de som, de projeção, de transmissão, e a equipe que desenvolveu toda a logística. E eu agradeço também a todos aqueles que estiveram presentes. E a todos aqueles que não estiveram aqui presentes, mas estiveram assistindo, então, diríamos, os internautas que estiveram nos acompanhando, então, agradecendo a Deus juntamente conosco pelo aniversário da nossa igreja. Então, a minha gratidão a todos. Eu quero terminar essa palavra com um verso, que eu quero repetir esse verso ao longo dessa semana. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz no capítulo 3, verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Então, nesse verso, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos chamados para vivermos em um corpo. Esse corpo, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. No nosso caso particular, primeira igreja batista em Éden. Mas ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então que a paz de Cristo seja o árbitro, que ela domine, que ela dite as regras, que ela seja o juiz no nosso coração.
seja a paz de Cristo. E ele vai terminar dizendo, e sede agradecidos. Sede agradecidos. Somente o apóstolo Paulo usou essa palavra 41 vezes. Eucaritos, sede agradecidos. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos agradecidos, sejamos gratos a Deus pela nossa querida primeira Igreja Batista em Éden. Sejamos agradecidos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Mas eu quero, durante esta semana, eu quero trabalhar esse tema. Sede agradecidos, sejamos agradecidos. Então, hoje, sejamos agradecidos pela nossa querida primeira Igreja Batista em Éden. Uma igreja que tem feito tanto durante esses 82 anos. Tem edificado vidas, tem pregado o Evangelho, tem feito com que pessoas possam ser levadas aos pés de Cristo, tem entregue suas vidas a Jesus. Essa igreja, como tantas outras, tem sido ricamente abençoadas e abençoadoras. Então, graças a Deus pela nossa querida primeira Igreja Batista em Éden. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez eu quero falar com o Senhor e eu quero te agradecer pela nossa querida primeira Igreja Batista em Éden. E eu quero pedir que o Senhor continue abençoando toda a igreja, todos os membros da igreja. Pai, todos aqueles que trabalham na igreja, que têm cargos na igreja, aqueles que são funcionários da igreja. Pai, continue abençoando-nos e abençoando as famílias, Pai, que fazem parte da nossa igreja. Eu peço que o Senhor renove o nosso vigor, a nossa paixão, o nosso ardor e que nós possamos trabalhar ainda mais através da Tua igreja, pela Tua igreja e pela Tua causa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, como tenho feito sempre, eu quero te pedir, tenha o seu momento de oração. Ore com a sua família, se você está em família. Ore por vocês mesmos, cada um orando por si mesmo, pelo seu relacionamento com Deus, pelo seu relacionamento com a família. Então, ore por você. Ore pela família, pela sua família. Ore pela nossa igreja, agradeça a Deus pela nossa igreja e ore pedindo a Deus que Ele continue usando a nossa igreja e abençoando a nossa igreja. E não esqueça do nosso querido Brasil. Estamos vivendo essa semana, a Semana da Pátria, 7 de setembro. Então é momento da gente orar, da gente suplicar a Deus uma bênção maior pelo nosso país. E que Deus abençoe os nossos governantes. Ore pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e uma feliz semana para toda a sua família. É a minha oração. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.